Hey! Olha só que legal! Esse é o primeiro vídeo da série de vídeos que eu vou gravar com resumo de livros com mapas mentais. Quem me conhece sabe que eu gosto de ler muito e também quem me conhece mais ainda sabe que eu gosto de pegar essas coisas que eu li e resumir em mapa mental. Então eu resolvi compartilhar isso com vocês e eu espero que vocês gostem. Esse primeiro vídeo eu vou trazer o resumo em mapa mental do livro Trabalho Focado, do Cal Newport. E esse livro, cara, ele é um dos 5 livros que transformaram a minha vida profissional, principalmente, depois que eu li, porque tem muitos insights, tem muita coisa. Esse livro, ele não é tão grande, mas ele é razoavelmente grande, mas eu tive muita anotação para fazer e o resumo que eu trouxe aqui para vocês, ele tá bem completo e eu espero que ajudem vocês aí na trajetória de vocês de alguma forma, beleza? Então vamos lá! Então estamos aqui com o meu mapa mental, né? Ele tá todo encolhidinho assim, porque eu vou abrir as ramificações conforme eu for falando. Então, essas são as lições mais importantes que eu aprendi no livro e meio que um resumo do próprio livro, né? Tem as coisas que eu achei mais interessantes e, claro, um resumo do livro. Eu separei em dois pontos, vamos dizer assim. Na parte do livro Por que Trabalhar Focado, que ele dá uma explicação por que a gente deveria trabalhar focado e como trabalhar focado, tá? Não se espante com o tamanho do mapa mental, mas fica aqui comigo que você vai aprender um bocado de coisa muito importante para você. Então, por que trabalhar focado? Primeiro, porque o trabalho focado é valioso. Segundo, porque o trabalho focado é raro. E terceiro, porque o trabalho focado é significativo. Por que ele fala que o trabalho focado é valioso? Primeiro, por conta da grande reestruturação da economia, que nessa grande reestruturação da economia, ela tem 3 grupos que terão vantagem, tá? São aqueles que podem trabalhar bem e criativamente com máquinas inteligentes, que ele chama de funcionários altamente habilidosos, né, que tem justamente a capacidade de trabalhar e extrair resultados valiosos de máquinas cada vez mais complexas. Os que são melhores no que fazem, que são as superestrelas. Então, só para dar um contexto aqui, você vai ver preto, que são os tópicos do livro, azul, os comentários que eu achei, as anotações que eu achei importante, e vermelho são as coisas que eu achei muito interessante. Então, aqui tem os que são os melhores no que fazem, que são as superestrelas, que é um mercado universalmente acessível, prosperam quem está no topo, tá? Então, eu coloquei aqui home office. Por que eu coloquei aqui? É um mercado universalmente acessível. Então, hoje, as pessoas podem, por exemplo, contratar um profissional que está, sei lá, o empreendedor ou a pessoa necessitada está aqui no Brasil e contratar uma pessoa em Berlim porque ele é o mais foda. Então, eu consigo contratar esse cara, super estrela, porque ele está acessível, ele está lá e ele prospera porque ele está no topo. Então, eu consigo ter acesso a ele e eu estou buscando acesso a ele porque é um cara conhecido e ele está no topo, né? Porque é o melhor no que faz. E são os que possuem acesso ao capital, os donos, né? Ou seja, eles conseguem, só pelo fato de ser o dono, de possuir acesso a dinheiro e tudo mais, ele está como uma vantagem nessa grande reestruturação da economia. E aí, como vencer essa nova economia, né? Desenvolver 2 habilidades, que é a habilidade de dominar coisas difíceis com rapidez e a habilidade de produzir em alto nível em termos de qualidade e velocidade. Então, para você poder ter a habilidade de dominar coisas difíceis com rapidez, você tem que prestar atenção nessas 3 coisas. Se não pode aprender, não pode prosperar. Este processo nunca termina, você deve ser capaz de fazê-lo rapidamente, repetidas vezes. Então, a habilidade de dominar as coisas difíceis com rapidez, você precisa querer aprender, precisa repetir isso sempre, né, e rapidamente. E você pode se tornar uma estrela ou uma super estrela em qualquer área. Na hora que você domina as coisas difíceis com rapidez, você pode se tornar uma super estrela em qualquer área,
né? E aí as pessoas terem acesso a você de onde estiverem. A habilidade de produzir em alto nível, em termos de qualidade e velocidade, é transformar este potencial latente em resultados tangíveis que as pessoas valorizem, ficar percebendo que trabalho de alta qualidade é o tempo que você gasta versus a intensidade do foco, por isso que é tão importante você focar. Ter cuidado com o resíduo de atenção. Quando você muda da tarefa A para a tarefa B, sua atenção não é imediata. Um resíduo de sua atenção permanece preso pensando na tarefa original. Então você pensa que, não, só vou trocar aqui de tarefa, fazer essa outra aqui e depois eu volto para ela, pensa que é uma coisa insignificante, mas não é. Você não se percebe, mas você ainda está ali pensando na primeira tarefa, na tarefa A. E isso é um resíduo de atenção, tá? Isso é perder foco e aí você não produz em alto nível em termos de qualidade e velocidade, tá? E o trabalho superficial é de baixo valor e facilmente replicável. O trabalho superficial é o oposto do trabalho focado. Enquanto o trabalho focado ele é valioso, que é o que fala aqui, o trabalho superficial é de baixo valor e facilmente replicável, tá bom? Por isso que ele dá, aqui tudo é porque que ele tá dando por que você deve trabalhar focado, né? As duas habilidades dependem da sua capacidade de realizar o trabalho focado. Essas duas coisas, você só consegue dominar coisas difíceis com rapidez e só consegue produzir em alto nível, com qualidade e velocidade, se você trabalhar focado. Senão, você não vai conseguir trabalhar focado. E você não vai desenvolver essas habilidades, e aí fazendo a engenharia reversa, né? Se você não trabalhar focado, você não consegue essas duas habilidades. Se você não consegue essas duas habilidades, você não vence na nova economia. Se você não vence na nova economia, você não pode se enquadrar em nenhum desses três, vamos dizer assim, grupos que vão ter vantagem na nova economia. Beleza? Essa é a primeira parte, por que trabalho focado é valioso. Então, por que trabalho focado é raro? Primeiro porque hoje em dia está cada vez mais criando escritórios abertos, né, que são populares hoje em dia. Criam mais oportunidade de colaboração, mas o fazem a custo de distração em massa. Então, é engraçado porque, por exemplo, nessas grandes empresas, você vê hoje os espaços tudo aberto, né? Não tem o líder, o dono tá ali no meio, né? Então não tem divisão de paredes e tudo mais, tá todo mundo ali. Isso realmente cria mais oportunidade de colaboração ali entre as pessoas e tudo mais. Mas ao mesmo tempo gera um paradoxo, que mais colaboração, mas você também precisa de mais necessidade de trabalho focado, né? E aí é complicado no ambiente de escritórios abertos você conseguir focar, entendeu? Porque no trabalho focado você meio que precisa se isolar, vamos dizer assim, tá? Esses escritórios abertos não são ruins, tá? Só para ficar claro, eles só são super necessários para trabalho com inovação, porque inovação exige colaboração realmente. Mas uma alternativa é ter o que ele chama de conceito Hub and Spoke, que é o que eu vou falar mais à frente, que é como se fosse escritórios que tem essa parte de colaboração, mas também tem os espaços de trabalho focado. Outra questão que o trabalho focado é raro é porque existe o buraco negro da métrica, que ele coloca aqui, né? Gastar muito tempo movendo informações como roteador humano. Você fica toda hora buscando informações, trazendo informação para uma planilha, não sei o que, e aí você fica como um roteador humano, né? E aí ele fala, quanto tempo um funcionário gasta movendo informações em vez de se concentrar nas tarefas especializadas que foram contratados para realizar? Aí tem um cara lá que fala que, de dono de uma empresa, que ele se despertou para isso e percebeu que ele estava gastando mais de $1 milhão por ano para pagar as pessoas para processar e-mails. Tipo assim, as pessoas estavam tão ligadas movendo dados, né, informações de um lado para o outro, de um lado para o outro e tudo mais, que o tempo delas, a partir das contas que ele fez, era $1 milhão por ano para pagar as pessoas para processar esses e-mails.
E aí ele fala o princípio da menor resistência em relação a isso, né? Que existe a cultura da conectividade e que isso, o princípio da menor resistência, nos salva do desconforto a curto prazo da concentração e do planejamento, em detrimento da satisfação a longo prazo e da produção de valor real, nos levando a um trabalho superficial em uma economia que recompensa cada vez mais a profundidade. E aí o que acontece? Quando ele fala aqui que o princípio da menor resistência, ele fala sobre a cultura da conectividade, que monitorar os e-mails acreditando ser importante responder até 1 hora após seu recebimento. Então, quando a gente recebe e-mail, a gente fica assim, cara, me mandaram e-mail, então eu tenho que responder aqui o mais rápido possível e tudo mais, né? E aí você fica ali toda hora conectado a isso daqui. E é mais fácil mandar um e-mail, é mais fácil responder um e-mail do que efetivamente você trabalhar focado, produzindo alguma coisa de real valor. Então, mandar um e-mail para obter uma resposta é mais fácil. Cria um ambiente que se torna aceitável trabalhar movido por uma caixa de entrada, né? Tipo assim, eu mandei um e-mail aqui e, não dá para eu fazer agora que eu tô esperando a resposta de fulano, né? E aí ele fala sobre estar ocupado como substituto da produtividade, que é na ausência de indicadores claros do que significa ser produtivo e valioso em seus empregos, muitos trabalhadores do conhecimento regressam ao indicador industrial de produtividade, fazendo muitas coisas de maneira visível. E é interessante isso, porque quando isso acontece, que não tem indicador claro do que significa ser produtivo, né, do que está sendo valioso entregar e tudo mais, as pessoas começam a se mostrar publicamente ocupado, né? Então começam a fazer coisas que não geram muito valor, mas só para mostrar que está ocupado, que está fazendo alguma coisa. Aí ele fala, parecer ocupado publicamente não significa necessariamente que está sendo produtivo. Então é algo para ficar antenado, assim, de que, eu tenho que ficar mandando e-mail, é melhor mandar um e-mail ou melhor eu trabalhar aqui e trazer resultado, né? Então tem que ficar atento a isso, tá? Por isso que ele fala que trabalho focado é raro. A outra questão é que é ruim para as empresas e bom para você. O trabalho focado deveria ser prioridade no cenário de negócios atual, mas não é. Assim, a miopia dos colegas de trabalho e dos empregadores indica uma grande vantagem pessoal. A profundidade se tornará cada vez mais rara e, assim, cada vez mais valiosa. Então, hoje, que os escritórios e negócios estão priorizando cada vez mais colaboração e trocando e-mail e você parecer um roteador humano e tudo mais, e você sai desse cenário e começa a focar, a trabalhar focado, trazendo um resultado totalmente diferente e com resultado profundo e real, aí sim você vai se tornar uma pessoa mais rara e mais valiosa, entendeu? Porque você vai estar fora do comum, tá certo? Outra coisa é que o trabalho focado é significativo. E aí ele dá 3 argumentos para dizer que é significativo. Um argumento neurológico para a profundidade, um argumento psicológico e um filosófico. O argumento neurológico é que ele fala que cabeça vazia, oficina do diabo. Quando você perde foco, sua mente tende a se fixar no que poderia estar errado com sua vida em vez de no que está certo. Um dia de trabalho conduzido pelo superficial, né, aquelas tarefinhas que você vai fazendo, que não tem não trazem resultados reais. Então, um dia de trabalho conduzido pelo superficial, de uma perspectiva neurológica, provavelmente será um dia dramático e perturbador, mesmo que a maioria das coisas superficiais que capturaram sua atenção pareçam inofensivas e divertidas. Então, quando você passa um dia trabalhando superficialmente, né, respondendo e-mail a toda hora, ticando tarefas só para ter quantidade de tarefas ticadas e tudo mais, muitas vezes a gente chega em casa e fica, caraca, o que é que eu fiz hoje? Não fui nada produtivo e tal. Eu pareço assim que trabalhei o dia inteiro e não fiz nada. E aí você começa a se questionar se você tem valor mesmo, se você tá trazendo resultado. Você começa a se questionar várias coisas. Por isso que ele fala, né, que coisas superficiais
capturam a nossa atenção e elas podem até parecer inofensivas e divertidas, mas de fato elas são dramáticas e perturbadoras. Diferente do trabalho focado, que você chega e diga, caramba, hoje eu arrasei e tudo mais e tal. O argumento psicológico, ele fala bastante do estado de flow, que é o estado de fluxo, né? De que quando você está trabalhando focado, você normalmente entra nesse estado, tá? E um argumento filosófico para profundidade, ele fala, você não precisa de um trabalho extraordinário, mas de uma abordagem extraordinária em seu trabalho, tá? Por isso que é super legal essa questão do trabalho focado, porque a intenção é justamente essa, é de você, ao invés de focar nas coisas superficiais e do dia a dia e ficar só fazendo isso, ou então parecer um roteador humano, como ele fala, você pegar e ter uma abordagem extraordinária no seu trabalho. Você não precisa ter assim, cara, eu só posso trabalhar focado se eu estiver fazendo tal coisa. Não, em qualquer tipo de trabalho que você esteja, você pode ter uma abordagem extraordinária para isso. E para você conseguir executar isso, você pode fazer um trabalho focado, né? Tá? Então, isso é o porquê trabalhar focado. E aí, como fazer isso? Tá? Aqui vai abrir um monte de mapa mental, mas é super legal. A primeira coisa é a regra número 1, presta bem atenção, que é o seguinte. Primeiro, você tem que trabalhar profundamente. E aí, ele cita nesse livro a máquina de eudaimonia, não sei se fala assim. Essa máquina existe apenas como uma coleção de desenhos arquitetônicos. É uma máquina assim que tem várias seções, vamos dizer assim, como é um passo a passo para a pessoa poder trabalhar focado, tá? Mas é meio que como ele diz aqui, só existem desenhos arquitetônicos. O que você precisa é um espaço projetado com o único propósito de permitir o trabalho focado. Então, você destinar um espaço para isso. E na vida real, a gente precisa de um ambiente de trabalho projetado para nos ajudar a extrair de nossos cérebros o máximo de valor possível. Então, um ambiente que te inspira, um ambiente que consiga te permitir ficar focado, sem muitas distrações, que permita com que você tenha inspirações, criatividade, enfim, um ambiente legal que você curta estar e que aquilo ali te permite ter um trabalho focado. E aí ele fala, né, que as pessoas lutam contra os seus desejos o dia inteiro e que seus 5 principais desejos são fazer uma pausa do trabalho árduo, verificar o e-mail e as redes sociais, navegar na web, ouvir música. Existe um ponto em relação a isso, porque não é assim, porque tem a música que você consegue escutar para poder para aumentar sua produtividade e seu foco, né? Que ele está falando em outra questão. E assistir televisão. As pessoas passam o dia lutando contra esses 5 principais desejos aqui. E você possui uma quantidade finita de força de vontade que se esgota à medida que o usa. Então, se você não está num ambiente que te propicia trabalho focado, né, que você saia desses 5 principais desejos, você vai ficar ali toda hora gastando a sua força de vontade e isso vai te prejudicar a ter um trabalho focado que traga resultado, tá? Então, por isso a importância de você ter um espaço que te permita trabalhar focado, justamente para que você não fique toda hora tendo que lutar contra esses desejos durante esse trabalho, tá? A segunda parte da regra 1 é que você precisa decidir sua filosofia de profundidade. Ou seja, existe a filosofia monástica que funciona da seguinte forma. Você se isola por dias, se isola mesmo, dias, semanas e até meses. Procura maximizar os seus esforços profundos, eliminando ou minimizando radicalmente as obrigações superficiais. Desconexão do mundo. Então, esse é uma forma de trabalhar focado que é a filosofia monástica, né? Você se isola completamente, minimiza radicalmente os trabalhos superficiais e se desconecta do mundo. A filosofia bimodal, ela funciona da seguinte forma. Você define alguns trechos do dia para as atividades profundas e o restante aberto para tudo mais, né? Que são o que ele chama de maratonas de profundidade.
Durante os trechos profundos, você deve trabalhar de forma monástica, né? Ou seja, se desconectar do mundo, não fazer atividades superficiais, né? Que é a concentração intensa e profunda. E a menor unidade de tempo para o trabalho focado nessa filosofia bimodal tende a ser pelo menos um dia inteiro. Então, tipo assim, você tem que definir, por isso que não é trechos nem do dia, assim, né? Você tem que, tipo assim, definir que hoje eu vou trabalhar focado. Então, pronto, hoje eu vou me desconectar do mundo e trabalhar focado. A filosofia rítmica, né? Eu tô falando dessas filosofias porque você vai escolher a que melhor se encaixa para você, tá? A filosofia rítmica, ela transforma as sessões de trabalho em um hábito simples e regular. É para gerar um ritmo para esse trabalho que remove a necessidade de você investir energia para decidir se e quando vai se aprofundar. É a que melhor é a que funciona melhor com a realidade da natureza humana. Então você pode destinar, ela é parecida com a bimodal. A diferença é que ao invés de ser um dia inteiro, você pode ter 90 minutos do seu dia trabalhado focado, né? E aí é o que ele fala de método da corrente, fazer coisas difíceis consistentemente. Então você sempre destinar 90 minutos por dia para fazer coisas difíceis de forma consistente. Então todo dia, por isso que ele fala filosofia rítmica, você vai trabalhar focado pelo menos 90 minutos. Tá? Filosofia jornalística. Requer confiar em suas habilidades de que o que está fazendo é importante e será um sucesso. É flexível, se ajusta a cada dia. Você pode tirar proveitos de tempos e entrar em profundidade sempre que possível. Então, a filosofia jornalística é tipo assim, na hora que dá, você trabalha focado, entendeu? Sabendo que aquele momento você vai tirar o melhor proveito possível daquele tempo e confiar que naquilo ali você está fazendo o que é mais importante e que vai ser um sucesso, tá? Então, tem essas 4 filosofias aqui, monástica, bimodal, rítmica e jornalística. Particularmente hoje, eu estou entre a filosofia rítmica e a jornalística, tá? Hoje em dia, ainda não dá para mim focar um dia inteiro em atividade focada, porque eu preciso, em alguns momentos, trabalhar superficialmente. E monástica, que também ainda não é possível. Passar, sei lá, dias e semanas e até meses até mesmo meses desconectado do mundo realmente não é possível, pelo menos hoje não. E aí ele fala, ritualize, né? Quando for fazer esses processos, não existe um ritual correto para o trabalho focado. O melhor depende da pessoa e do tipo de projeto. Mas algumas questões gerais de qualquer ritual eficaz deve abordar são: onde você vai trabalhar e durante quanto tempo, como você vai trabalhar depois que começar, como você vai dar suporte ao seu trabalho, tá? E ele fala, né, para definir o melhor ritual do trabalho focado, é preciso experimentação, testar mesmo. Então, onde você vai trabalhar e durante quanto tempo? Determine um período de tempo específico, local específico com porta fechada e mesa limpa, se possível, um local usado apenas para profundidade, tá? Como você vai trabalhar depois que começar? Ter um ritual com regras e processos para evitar o desgaste desnecessário da sua força de vontade. Lembra que eu falei a força de vontade? Cada vez que você usa decidindo coisas e evitando coisas e decidindo, você vai gastando. Então, na hora que você define um ritual com regras, você não usa a sua força de vontade porque já vai virar um hábito. E aí ele dá alguns exemplos. Por exemplo, na hora que você for começar o trabalho focado, você tem como ritual desligar a internet e, sei lá, escrever com a quantidade de palavras produzidas a cada 20 minutos, sei lá. Durante 20 minutos eu vou escrever 1000 palavras, 2000 palavras e tudo mais. Então, você definir um ritual com regras e tudo mais. E como você vai dar suporte a esse seu trabalho focado? Precisa caminhar? Precisa de café? Precisa de alimentos por perto? Precisa organizar materiais que serão utilizados? Esse suporte precisa ser sistematizado para que não gaste energia mental tentando descobrir de que você precisa naquele momento, voltando para a força de vontade. Então você define já
qual é o tempo que você vai trabalhar, o local, né, que é específico para isso, o que você vai precisar, né, desligar a internet e o que você vai fazer. E se você já precisa fazer um café, trazer comida ou algum material. Então já deixar tudo preparado e experimentando isso para ver como funciona melhor para você, tá? O que ele fala também que dá para fazer é grandes gestos, que ele fala, né? Que ao alavancar uma mudança radical em seu ambiente normal, juntamente talvez com um investimento significativo de esforço ou dinheiro, tudo dedicado a apoiar uma tarefa de trabalho focado, você aumenta a importância da tarefa. Esse incremento na importância reduz o instinto de sua mente para procrastinar e injeta motivação e energia. O que ele está querendo dizer? Por exemplo, a J.K. Rowling, enquanto escrevia Relíquias da Morte, né, do Harry Potter, sentiu a necessidade de fazer o grande gesto, né, que é o grande gesto aqui. Se hospedou em uma suíte 5 estrelas, localizada na rua onde fica o castelo no estilo de Hogwarts, e assim concluiu o livro. Tá? Então isso aqui foi o grande gesto dela, ela precisava focar demais, e aí ela fez um grande investimento de esforço e dinheiro, e fez isso e focou e finalizou Relíquias da Morte. O Bill Gates criou o Think Weeks, né, quando se afastava de todos e se isolava em uma cabana com uma pilha de papéis e livros. Ele fazia meio que a filosofia monástica, né, na cabana dele. Esse Peter não sei o que lá assinou um contrato que lhe dava apenas 2 semanas para concluir todo o manuscrito. Para entrar em concentração máxima, comprou passagem de ida e volta para Tóquio. Ele escreveu durante todo o voo para o Japão, bebeu um expresso na sala da classe executiva. Quando chegou em Tóquio, depois deu meia volta e retornou, escrevendo durante todo o voo de volta e chegando aos Estados Unidos apenas 30 horas depois de ter partido, com o manuscrito concluído em mãos. Ou seja, ele fez um investimento de esforço e dinheiro viajando para Tóquio, porque ele ficou durante horas no avião, e aí durante o avião ele trabalhou focado. Ali só tinha aquele tempo e tinha feito esse incremento de importância, e aí conseguiu fazer esse grande gesto e conseguiu trabalhar focado e ter o retorno. Outra coisa que ele fala é de não trabalhar sozinho. Trabalho com inovação exige um ambiente colaborativo, tá? Por isso que eu falei lá sobre o Hub and Spoke, lá na frente. Permitir que as pessoas se encontrem, colaborem e tenham novas ideias. Se você trabalha com inovação, é importante ter isso, nem que seja virtualmente, tá? Então, a arquitetura de Hub and Spoke de inovação permite unir a teoria da criatividade ao acaso com o pensamento profundo e isolado. Ou seja, a gente consegue ter aqueles escritórios de colaboração, tudo aberto e tudo mais, ao mesmo tempo que tem um espaço para o pensamento profundo e isolado. Então, aí você consegue não trabalhar sozinho, mas também ter o espaço para o seu trabalho profundo. E aí ele fala sobre o efeito do quadro branco, né? Que dá para usar tanto pessoalmente como virtualmente. Que algumas vezes trabalhar com outra pessoa no quadro branco compartilhado pode fazer com que se aprofunde mais do que se trabalhe sozinho. A presença da outra pessoa, outra parte, né, aguardando o seu próximo insight presencial online, pode provocar um curto-circuito no instinto natural de evitar a profundidade. E aí, é por isso que ele fala sobre essa questão de não trabalhar sozinho e conseguir que isso te dê justamente mais inovação, tá? Então, se você precisar disso, você tem essas possibilidades de fazer, né? Tanto o Rub and Spoke como a questão do quadro branco. E aí ele fala para você executar como um negócio. São 4 disciplinas da execução. A disciplina 1 é foque o crucialmente importante. Disciplina 2, atue nas medidas de direção. Disciplina 3, mantenha um placar atraente. E disciplina 4, crie uma cadência de responsabilidade. Então, na disciplina 1, um pequeno número de resultados ambiciosos que deseja conseguir com suas horas de trabalho profundo. Então, foque em resultados, como é que a gente fala muito assim, medir na lua, jogar na lua os resultados, e aí você pegar esses seus trabalhos profundos para poder focar nisso,
né? Você pode nem alcançar, de repente, aquela lua, mas só de você ter apontado para lá e trabalhar focado nisso, você vai trazer resultado e vai focar no que é realmente importante. Disciplina 2. Atue nas medidas de direção. Medidas de resultado é que chegam tarde demais para mudar seu comportamento. Quando você as recebe, o que as causou já está no passado. As medidas de direção, por outro lado, medem os novos comportamentos que gerarão sucesso com a base nas medidas. Como identificar uma medida de direção importante? O tempo gasto em um estado de trabalho focado, dedicado a seu objetivo crucialmente importante, por exemplo. Então, uma forma de você ter uma medida de direção importante é justamente você, por exemplo, saber o quanto que você está trabalhando focado, de verdade, né? E aí poder, de repente, usar isso como medição, né? O que ele está querendo dizer aqui é que, na maioria das vezes, a medida de resultado, ela te dá ali meio que com atraso, né? Tipo, na hora que vem ali o resultado, eu quero reduzir a taxa de cancelamento de um produto para 5%. E aí o resultado vem lá, né? Você depois vai lá, vai atrás das informações e tem lá, deu 7%. Cara, aquilo ali já está no passado, né? E aí como é que você faz para poder fazer isso no agora, né? Para poder você não ficar só pegando métricas do passado. Você precisa, por exemplo, ver o quanto que você está investindo naquilo diariamente. A disciplina 3, mantenha um placar atraente. Como identificar uma medida... Ele pegou aqui. Tem um lugar público para registrar e acompanhar suas medidas de direção. Criar a sensação de competição que os impulsiona a se concentrar nessas medidas, mesmo quando outras demandas disputam sua atenção. Isso aqui é legal. Hoje, onde eu trabalho, a gente criou os OKRs, né, ou OKRs, e cada área tem seus OKRs. Tem o OKR da empresa, que aí vai para os OKRs das áreas, que aí cada colaborador tem seus próprios OKRs. OKRs são os seus objetivos que você tem que alcançar, os resultados que você tem que trazer. E isso tá para todo mundo ver, entendeu? E aí, quando você tem esses objetivos definidos, você sabe exatamente que precisa trabalhar naquilo. Então, sempre quando eu trabalho profundo, eu tô focando para trazer um resultado que é o meu OKR, né? Que é o resultado que eu tô buscando. Então, acaba criando não uma competição, porque a gente não tem esse foco, mas a gente se concentra nessas medidas, mesmo quando outras demandas disputam sua atenção. Então, se vem uma outra demanda, fica mais fácil dizer não, porque não é o mais importante. Disciplina 4. Crie uma cadência de responsabilidade. Reuniões semanais de avaliação de resultados referente ao objetivo crucialmente importante é legal, para você poder ficar acompanhando, e uma revisão semanal para fazer planos para a semana seguinte, por exemplo, tá? Aí ele fala, seja preguiçoso. A ociosidade não é só um período de férias, indulgência ou fraqueza. Ela é tão indispensável para o cérebro quanto a vitamina D é para o corpo. E privados disso, sofremos uma aflição mental tão debilitante quanto o raquitismo. É paradoxalmente necessária para realizar qualquer trabalho. Então é o que eu já falei, né? De você ficar ocioso, parar para pensar, para poder você refletir e vir outras ideias, outras soluções. Então, desligar a mente do trabalho será vantajoso para a sua capacidade de produzir resultados valiosos. Então, ele dá alguns motivos. Motivo 1, inatividade contribui para ideias. Motivo 2, inatividade ajuda a recarregar a energia necessária para o trabalho focado. Então, ele fala sobre a teoria da restauração da atenção, né, que tem a atenção direcionada, passar um tempo na natureza melhora a capacidade de concentração, né, segundo pesquisas, e tentar extrair um pouco mais de trabalho de suas noites reduz sua eficiência no dia seguinte, o suficiente para que acabe fazendo menos do que se estivesse respeitando a inatividade. Então, quando você se dá o trabalho assim, de focar ainda mais, entrar ainda mais à noite para poder fazer isso, seria muito melhor se você tivesse restaurando a sua atenção, desligando a sua mente, tá? Seria muito mais produtivo.
E motivo 3, o trabalho substituído pela inatividade noturna geralmente não é tão importante. Então, esse trabalhinhozinho aqui que você fez de noite, normalmente ele não é tão importante, tá? Normalmente, tá? Ao adiar o trabalho noturno, você não perde coisas importantes, na maioria das vezes. O ritual de desligamento no final do dia. Então, para você desligar sua mente também do trabalho, você pode fazer esse ritual aqui, que é para garantir que todas as tarefas, objetivos ou projetos incompletos tenham sido revisados e que para cada um você tenha confirmado que representam cerca de 10 a 15 minutos no final do dia, ou seja, esse ritual de desligamento ele é para ser entre 10 a 15 minutos no final do seu dia, para você garantir que suas tarefas, objetivos e projetos tenham sido revisados e que está tudo programado para ser feito, tá? E aí você meio que descarrega a sua mente de preocupação. E aí você tenha um plano confiável para a conclusão desses trabalhos e está em um lugar que será revisitado no momento certo, não está espalhado por aí em um canto que você vai esquecer. E aí você pode evitar o efeito Zeigarnik, vamos dizer assim, que é a capacidade de tarefas incompletas dominarem nossa atenção. Isso você pode reparar, na hora que você não conclui uma tarefa e deixa ela pendente e vai para casa, e você não tem um ritual de desligamento, né, para garantir que todas essas tarefas e tudo tenham sido revisadas e tá tudo com um plano confiável para conclusão, né, num lugar certo para ser revisitado e tudo mais, você fica com aquilo na sua cabeça, sabe? Fica com aquilo ali dominando sua atenção o resto da noite. Você fica toda hora pensando naquilo. Você sabe como é que é, né? Fica aquilo ali toda hora te incomodando. Então, ao terminar esse processo, diga desligamento concluído. Se puder dizer em voz alta, inclusive, é super legal, porque você está dizendo para sua mente que ok, tá tudo seguro, agora eu posso realmente finalizar o meu dia. Aí ele fala aqui, parece bobo, mas dá uma sugestão simples para a sua mente de que é seguro não pensar em trabalho o resto do dia. Porque aqui, quando você fala desligamento concluído, depois de ter feito esse processo, a sua mente entende, agora eu tô tranquilo, eu posso ficar em paz, que tudo que eu precisava fazer foi feito, ou tudo o que ficou pendente está programado para eu fazer e eu tenho um plano para ser feito. Então fica tranquila que tudo vai dar certo, né? A mente entende isso. E aí ele dá uma sugestão de ritual. Você pode dar uma olhada final nos e-mails, transferir as atividades que estão na minha mente ou anotadas de forma desorganizada em algum lugar para a minha lista oficial de tarefas, dar uma olhada nas atividades oficiais que tenho e programo no meu dia seguinte, consultar meu calendário do dia seguinte, dos próximos, para ver se tem alguma atividade que você precisa lembrar, traçar meu plano aproximado para o dia seguinte, então meio que você definir a sua rotina do dia seguinte, né, do que você precisa fazer e tudo mais, e dizer desligamento concluído. Eu, desde que li esse livro, eu adotei esse procedimento e é uma diferença enorme, tá? Eu tenho uma tarefa recorrente no meu Todoist, que é a finalização do dia, e ela tem basicamente essas atividades. E ela realmente faz um impacto enorme de eu terminar meu dia e tá tudo ajustado para o dia seguinte e eu poder descansar sem ter nenhum peso na minha cabeça, tá? Beleza, essa foi tudo a regra 1, tá? Mas segura aí na cadeira que as coisas vão ficando legais. Regra 2, aceite o tédio. Então vamos lá. Não faça intervalos na distração, faça intervalos no foco. Programe antecipadamente quando você usará a internet e em seguida evite-a completamente fora desses horários. Então, quando você está trabalhando, trabalhe e aí você faz intervalo para poder fazer o que você quer, acessar a internet, sei lá o que você quer fazer. Ponto 1. Essa estratégia funciona mesmo que seu trabalho exija muito uso da internet e ou respostas a e-mail. Blocos de internet vezes blocos offline, tá? Que você pode fazer. Ponto 2. Independentemente de como programar seus blocos de internet, você deve manter o tempo fora deles absolutamente livre do uso da rede, tá? Ponto 3. Programar o uso da internet em casa, como no trabalho, melhora ainda mais seu treinamento de concentração. Você também pode fazer isso.
2. Trabalhe como Ted Roosevelt. Roosevelt, não sei como é que fala. A quantidade de tempo que ele passava em sua mesa era pequena. Tipo assim, que ele sentava para executar de fato. Mas sua concentração era tão intensa e sua leitura tão rápida que ele podia ter mais tempo livre dos estudos do que a maioria. Então, ele se planejava muito, estudava muito e quando sentava, ele se concentrava tanto, que ele acabava fazendo aquilo ali com mais velocidade, né? Com mais qualidade, que inclusive é uma das habilidades do trabalho focado. E os estudos dele tão rápido também, que ele dominava coisas difíceis com rapidez, que ele tinha mais tempo livre justamente para se aperfeiçoar. O que fazer para poder seguir essa ideia? Identifique uma tarefa profunda que está no topo da sua lista de prioridade. Estime quanto tempo você normalmente reserva para uma obrigação desse tipo. Defina um prazo difícil que diminua drasticamente esse tempo. Então vamos supor que para você concluir essa atividade você diga assim, eu concluo em 3 horas. Aí você pega e define o prazo assim, vou concluir isso em 1h30, né? Se possível, comprometa-se publicamente com este prazo, dizendo à pessoa que espera o projeto finalizado quando deverá recebê-lo. Então você fala, olha, eu vou entregar esse relatório que eu faço em 3 horas daqui a 1h30, sabe? E aí o que acontece? Só resta trabalhar com grande intensidade e sem distrações. É uma sugestão do que fazer e, olha, já testei e funciona demais. É muito massa fazer isso. Medite produtivamente. Aproveitar um tempo em que você está ocupado fisicamente, mas não mentalmente, para concentrar sua atenção em um problema profissional bem definido. Sugestão 1. Cuidado com as distrações e não ande em círculos. No início, sua mente irá oferecer pensamentos não relacionados, mas aparentemente mais interessantes. Quando acontecer, reoriente sua atenção para a próxima etapa. Sugestão 2. Estruture seu pensamento profundo. Então, meio que ele fala que quando você estiver ocupado fisicamente, mas não mentalmente, você concentrar sua atenção para um problema profissional bem definido. Então, você pensar sobre ele e ver como é que pode resolver. Sei lá, de repente, lavando a louça, por exemplo. Você está ocupado fisicamente, mas não mentalmente. E aí ele fala sobre memorizar um baralho de cartas, porque o efeito colateral desse treinamento de memória é uma melhora na capacidade geral de se concentrar. É só uma sugestão aqui para você, de repente, treinar, assim, né? Você memorizar um baralho de cartas e aí isso normalmente melhora a sua capacidade de se concentrar. Regra número 3. Abandone as redes sociais. É cruel esse daqui, mas vamos lá. Aceitar que essas ferramentas não são inerentemente más e que algumas são bastante vitais para o seu sucesso e felicidade, mas ao mesmo tempo também aceitar que o limiar para permitir um acesso regular a seu tempo e atenção deve ser muito mais rigoroso e que a maioria das pessoas deveria, por consequência, usar menos essas ferramentas. Então, ele fala aqui que entende que elas muitas vezes são importantes para o sucesso e sua felicidade, mas a gente tem que ter cuidado com o uso dessa ferramenta porque ela pode prejudicar a gente, né? E aí ele fala que muitas vezes tem a mentalidade de querer de qualquer valor, que valor é valor, né? Se você encontra algum benefício extra ao usar um serviço como o Facebook, mesmo que seja pequeno, então por que não usar? Tipo assim, se eu entro no Facebook e vejo que o meu pai tá lá e consigo dizer oi pra ele, por que não usar? Porque eu tô tendo, qualquer valor é valor, tipo, a pessoa pensa assim, eu tô ganhando, né? Qualquer coisa que aconteça eu tô ganhando. Então tem que ter cuidado em relação a isso. Tem que pensar também sobre o custo de oportunidade, assim, o tempo que você tá desperdiçando lá do seu tempo vale a pena ou você poderia estar gastando tempo fazendo alguma outra coisa que vale mais a pena para o seu tempo. Você pode ter uma abordagem do artesão, que identifique os principais fatores que determinam o sucesso e a felicidade de sua vida profissional e pessoal. Adote uma ferramenta somente se seus impactos positivos sobre esses fatores superarem substancialmente os negativos. Então ele fala, usa as redes sociais se
essa ferramenta tiver um impacto positivo sobre esses fatores superarem substancialmente os negativos. Se superar, beleza. Não use a internet para se entreter. Sugestão, encarar as 16 horas livres do seu dia, né? Ele diz aqui, você trabalha 8 e tem 16 livres, como um dia dentro de um dia. Acho legal essa abordagem, porque parece assim meio Matrix, sei lá, uma coisa muito assim, diferente. Tipo, tá, eu tenho 8 horas do meu dia é um dia, as outras 16 horas é meio que um dia dentro do meu dia, né? Não sei se você está acompanhando assim o raciocínio. E aí, nessas 16 horas, que é como se fosse outro dia, você não é assalariado, você não está preocupado com questões financeiras, você é livre, você pode usar esse tempo como um aristocrata, realizar um aprimoramento rigoroso de si. Ler, por exemplo, né, ele fala. Então, é meio que tipo, cara, esses 16 horas é livre, eu sou livre essas 16 horas, né? É um outro dia. E essas 16 horas eu não sou assalariado, eu não preciso me preocupar com coisas financeiras e tudo. É um dia dentro de um dia que eu tô livre para fazer aprimoramento rigoroso de si, por exemplo, tá? Então essa é a regra número 3. E a regra número 4 e última, ele fala sobre eliminar a superficialidade, né? Que basicamente trate o trabalho superficial com certa desconfiança, porque seu dano costuma ser subestimado e sua importância superestimada. Então, aquelas tarefinhas, responder e-mail, ticar não sei o que, responder não sei o que, falar com não sei quem, não sei o que, essas tarefinhas, elas costumam as pessoas superestimar essas tarefas, achando que são importantes, são urgentes, precisam ser feitas e não sei o que. E aí você precisa sempre encarar essas atividades com uma certa desconfiança, porque ela é uma tarefa superficial. Menos horas oficiais de trabalho ajuda a espremer a gordura da semana típica de trabalho. Quando você tem menos horas, costuma gastá-las com mais sabedoria. Então, se você trabalha em casa, você pode, inclusive, usar isso a seu favor, tá? Quando a gente já existem estudos que falam que a gente, durante 8 horas de trabalho, a gente não trabalha efetivamente 8 horas, né? A gente vai ali, toma um café, ou então acessa a internet, não sei o que. Quando você tira essa gordura da semana, você tende a focar muito mais e gastá-la com sabedoria. Por isso que ele fala aqui. Ele fala sobre planejar cada minuto do seu dia, e aí sempre quando for fazer alguma coisa, se perguntar, né? O que faz mais sentido fazer agora? E no início de cada dia, ou final do dia anterior, use uma nova página de seu caderno destinado a essa finalidade de definir o seu dia seguinte. Divida as horas do seu dia de trabalho em blocos e atribua atividades a eles, né? Então, você divide lá seus dias em blocos e aí você pode dividir as atividades com uma duração mínima de 30 minutos e o Forest pode te ajudar nisso, a fazer essa concentração, né? De você definir 30 minutos, 1 hora e tal, e estar focado naquela atividade. O objetivo não é manter o cronograma a todo custo, mas pensar constantemente no que está fazendo com o seu tempo. Então, na hora que você define lá o que você vai fazer ao longo do seu dia, você saber que, por exemplo, você definiu que vai gravar um vídeo, por exemplo, que eu estou fazendo de 9 horas da manhã a meio-dia. E aí, durante esse horário, ao invés de eu estar gravando o vídeo, eu estar fazendo outra coisa, aquilo ali eu vou estar pensando assim, cara, não era para eu estar fazendo essa outra coisa, era para eu estar gravando o vídeo, entendeu? Então é mais para gerar isso. E aí ele fala sobre as condicionais de fluxo, né? Se não sabe exatamente quanto tempo leva uma atividade no bloco, acrescente uma adicional com finalidade partilhada, ou para concluir a atividade anterior, ou já saber o que fazer caso termine no tempo certo. Ou seja, você define que vai terminar uma atividade em 1 hora, mas você não tem certeza disso, aí você coloca uma condicional de fluxo de mais 30 minutos. E aí, nesses 30 minutos, você determina o que você pode fazer se você, por exemplo, terminar em 1 hora. E aí usar aqueles 30 minutos para outra coisa. Ou se você vai precisar usar 1 hora e meia mesmo para terminar aquela atividade. Quantifique a profundidade em cada atividade.
Uma vantagem de programar o seu dia é que você determina quanto tempo gasta em atividades superficiais. Isso é legal. Então, você pode definir aqui no seu dia quanto dele você vai fazer só atividade superficial, né? Tarefas superficiais que não são cognitivamente exigentes e muitas vezes realizadas com distração, para ficar bem claro que é uma tarefa superficial, tá? E como quantificar a profundidade de uma atividade? Aí você pode se perguntar, quanto tempo demoraria, em meses, por exemplo, para treinar uma pessoa que acaba de obter seu diploma da faculdade, é inteligente, mas sem treinamento especializado em uma área para executar essa tarefa? Entendeu? Essa resposta de quanto tempo você vai ensinar uma pessoa que tem diploma, que é inteligente, etc e tal. Não necessariamente diploma aqui, ele falou aqui, mas é um exemplo, né? Mas quanto tempo você consegue ensinar aquela pessoa, não ensinar, quanto tempo demoraria para treinar essa pessoa para executar essa tarefa, né? As tarefas que alavancam sua experiência tendem a ser profundas e, consequentemente, proporcionam um duplo benefício. Retornam mais valor por tempo gasto e aumentam suas habilidades, levando a melhorias, tá? Por isso que você consegue diferenciar o que é uma superficialidade e o que não é. A superficialidade não tem nenhuma exigência cognitiva e muitas vezes você faz com distração. E a tarefa profunda você consegue identificar qual é o nível de dificuldade para treinar aquela pessoa, quanto tempo levaria, sabe que vai retornar valor e sabe que aquilo ali está aumentando sua habilidade, tá? Peça ao seu chefe para estimar o tempo de trabalho superficial. Então, quando você estiver recebendo muita demanda de trabalho superficial, você pode questionar seu chefe, de repente, seu líder, e perguntar, olha, qual a porcentagem do meu tempo deve ser gasto nesse trabalho superficial? Porque eu tenho isso aqui, outro, que vai trazer mais resultado para a empresa. E aí ele vai poder, não, cara, se eu pago tanto para ela estar aqui, eu prefiro que ela trabalhe mais profundamente do que fazer essas outras atividades, né? Aí ele sugere aqui que termine seu trabalho às 5h30, que ele fala sobre produtividade de programação fixa. Encontrar estratégias de produtividade que permitam satisfazer essa determinação. Ele fala que quando as pessoas terminam o trabalho às 5h30, tendem a ser mais felizes, a ter a sensação de que você tem outra vida, assim, tem mais coisas para fazer e que não precisa ficar só trabalhando e etc. E o restante do dia te permite você estudar, permite que você, de repente, faça exercícios físicos, que você, enfim, cuide de você para que depois, quando você trabalhar novamente no dia seguinte, você consiga produzir ainda mais. E por último, seja difícil de encontrar. Dica 1. Faça as pessoas que enviam e-mails trabalharem mais. Dica 2. Tenha um pouco mais de trabalho ao enviar e responder e-mails. E dica 3. Não responda e-mail. Dica 1. Faça as pessoas que enviam e-mails trabalharem mais. Filtro de remetente, que é o que ele faz. No meu site, coloca a seguinte frase. Se você tem uma oferta, oportunidade ou apresentação que pode tornar a minha vida mais interessante, envie um e-mail para tal. Pelas ações acima mencionadas, responderei apenas as propostas que coincidam com o meu horário e interesse. Isso aqui, cara, já faz a pessoa ter mais cuidado com o e-mail que vai enviar, né? Porque só vai enviar realmente com mais cuidado e vai ter escrever um e-mail melhor, porque ele vai realmente analisar. E segundo, que só vai enviar, que já inibe as pessoas que não têm alguma coisa mais interessante. Dica 2. Tenha um pouco mais de trabalho a enviar e responder e-mails. Abordagem centrada em projetos ou em processos. Projetada para minimizar o número de e-mails que recebe e a quantidade de desordem mental que geram. Né? Então, o que ele fala aqui é você ter um filtro para isso, né? Ao invés de ficar mandando e-mail para tudo quanto é lado e responder e-mail para tudo quanto é lado, você só enviar para quando realmente for necessário. E dica 3, o que você pode fazer é não responder e-mail. Se ocorrer uma das seguintes condições, não responda, que é o que ele fala, né?
Se o e-mail é ambíguo ou torna difícil criar uma resposta razoável, não é uma pergunta ou proposta que lhe interessa. Ou 3, nada realmente bom aconteceria se respondesse, e nada realmente ruim aconteceria se eu não fizesse. Então, ele fala que se você seguir essas 3 dicas, você passa a ser difícil de encontrar, as pessoas começam a ter mais cuidado com o que te enviam, né? E você começa a cuidar mais do seu tempo e trabalhar mais focado e trazer mais resultado e você ser mais valioso, raro e significativo. Entendeu? Então, esse aqui é o resumo em mapa mental do trabalho focado. Ele foi bem longo porque é um livro com muito insight, muita ideia, tá? Fica tranquilo que eu vou deixar aqui nos comentários embaixo ou em algum lugar o link para você baixar esse mapa mental e aí você vai poder sempre revisar, revisitar e dar uma olhada, porque é realmente bastante coisa. E aí escolha aí algumas coisas para você implementar. Não precisa implementar tudo ao mesmo tempo agora, porque é bastante coisa, mas vai armazenando isso na tua cabeça, vai vendo o que você pode de repente fazer e melhorar para você passar de um trabalho superficial e começar a gerar mais valor com o trabalho focado, beleza? Espero que tenha curtido esse resumo aqui em Mapa Mental e até o próximo. Valeu!